Seguinte, opa, a parte agora de turbo compressor. Essa aí, pessoal, tem muita dúvida, viu, professor? Muitas dúvidas. Eu recebo diariamente nos grupos dúvidas em relação ao sistema aí de turboalimentação. Vamos lá. Então, nos motores 3 cilindros, né, pessoal? Vamos ter alguns motores aí, 3, 4 cilindros, injeção direta ou convencional, equipados com turbo compressor. A grande vantagem é que essas turbinas são gerenciadas e controladas pela central de injeção. Então, eu tenho lá o sensor de pressão do turbo, né? Ou ele usa, às vezes, o próprio MAP, sensor de pressão do coletor, e vai monitorando a pressão do tubo e controlando essa pressão. Essa pressão é controlada em função do regime de trabalho, o tipo de combustível, os motores flex. Se eu estou com gasolina no tanque, eu tenho um mapa de controle da turbina. Se eu estou com etanol no tanque, esse mapa de controle da turbina muda, porque muda o combustível, né? Você pode trabalhar com pressões mais altas, por exemplo, no etanol, porque ele suporta mais sem entrar em combustão espontânea, sem entrar em detonação, correto? Então, isso é um ponto muito importante entender. Então, se eu tenho um motor flex turboalimentado, a estratégia de gerenciamento da turbina pode mudar em função do combustível. E dentro desse controle, nós temos hoje dois tipos muito comuns nos motores 3 cilindros. O controle por válvula, a pressão do tubo ela é gerenciada por meio de uma válvula que chama de Pierburg, uma válvula que controla o vácuo ali para o wastegate, e nós temos o sistema do wastegate eletrônico. Isso, pessoal, não é turbina de geometria variável, tá? São conceitos diferentes. Turbina com gerenciamento eletrônico ou com wastegate controlada eletronicamente, eu vou estar controlando a pressão máxima de trabalho de acordo com o regime. Uma turbina de geometria variável, eu vou variar a geometria modificando ali a pressão, principalmente em regimes de rotação mais baixos, que é onde a turbina é mais deficiente. O enchimento da turbina em rotações mais baixas é mais deficitário. Então a turbina VGT consegue trabalhar nisso. É raro, eu pelo menos ainda, poucos motores, né, de turbina 3 cilindros, 4 cilindros, não vi ainda nenhuma aplicação, posso estar enganado, tá, mas não vi ainda nenhuma aplicação com turbina de geometria variável. Turbina de geometria variável é muito aplicada nos motores diesel, mas nos motores flex, né, os motores ciclo Otto, são mais aplicados as turbinas de controle eletrônico, seja motor elétrico ou seja válvula pneumática. Esse exemplo que está na tela aí é uma válvula pneumática, né, controlada pelo módulo, que ela vai controlar o vácuo no wastegate, fazendo o wastegate abrir ou fechar em determinados momentos de trabalho. Uma válvula que ela tem 3 mangueiras, geralmente ela pega uma mangueira ali que vem da bomba de vácuo, outra que vai para a atmosfera e outra que vai para a válvula wastegate. Se você ligar invertido, o sistema não vai dar pau, não vai funcionar. A pressão do tubo não vai subir. Embora a maioria dessas válvulas agora, né, as mangueiras têm diâmetros diferentes, então é difícil de você ligar errado, sempre tem um ninja, né? Sempre tem um cara que consegue, às vezes, ligar errado. Então, tem que ficar muito atento com isso, porque se ligar essas mangueiras erradas, a pressão do tubo, às vezes, não vai subir, não vai disparar, vai gerar erro. Pode ser defeito da própria válvula travado, travamento mecânico por sujeira, pode ser também a própria wastegate, a cápsula pneumática dela ali, o diafragma dela furado. Isso também, a pressão do tubo não vai subir. Então, às vezes, ali você vai ter que fazer um teste com a bomba de vácuo, para testar a válvula ali mecanicamente, testar o wastegate ali mecanicamente se ela está funcionando, fazer teste elétrico, verificar as mangueiras. Então, tem uma série de fatores que você vai ter que verificar para entender, né, o comportamento desse sistema. E, principalmente, interpretação de parâmetros do scanner, comando PWM. Geralmente, essas válvulas são comandadas por PWM, vindo do módulo. Então, fazer o teste PWM com osciloscópio, fazer a análise elétrica com esquema elétrico e também interpretar os parâmetros do sistema com o scanner, né? Interessante, professor, porque você vai trabalhar com o scanner, você vai trabalhar com o osciloscópio, tá? E aí, imagina, tu faz um comando lá com o scanner, funções de atuação lá. E aí você já vai esperar. Eu tenho que ter um ciclo de trabalho e uma frequência tal. Então, sempre eu tenho que entender o sistema, que é o nosso caso aqui, ensinar como funciona, como é o princípio de funcionamento, e, combinado a isso, você tem informação para ver se cada componente desse ele vai trabalhar de acordo com o especificado, né? Então, assim, essa tecnologia de controle eletrônico aí,
do atuador pneumático, da válvula Westgate, é para tirar justamente aquele atraso, né, em baixas rotações do turbo, que quando não tinha esse controle do vácuo lá na Westgate, realmente demorava e tinha uma deficiência de enchimento, né? Então é bem interessante você andar com o carro, tipo, eu pego o Onix Plus, o novo Onix, que é aspirado e um turbo alimentado. A diferença é gritante, cara. A diferença é muito grande, porque tem uma resposta basicamente, praticamente imediata ali. Então, é uma eficiência muito bacana. Em compensação, para diagnosticar esses veículos, eu também tenho que estar em outro nível. Eu tenho que já dominar a parte de turboalimentação, funcionamento, monitoramento dos sensores de pressão, pressão do coletor, pressão do turbo, e assim vai, né? Tem até pressão diferencial. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhando com os parâmetros, com o esquema elétrico, com as informações. É uma infinidade de componentes que pode dar problema. A central vai acusar o seguinte, ou erro elétrico mais fácil, por exemplo, válvula de controle de turbina, circuito aberto. Então pode indicar que a válvula está queimada. Né? Sensor de pressão do tubo, circuito aberto. Beleza, é defeito elétrico. Mas o pior diagnóstico é aquele quando aparece pressão do tubo fora da faixa. Sinal abaixo do limite. Aí pode ser uma infinidade de coisas. Nessa tela mesmo, aí você vai ver, ó, pode ser a turbina, pode ser o Westgate, pode ser uma mangueira dessas aí furada, pode ser a válvula travada mecanicamente, pode ser mangueira ligada errada, pode ser um intercooler furado. Uma infinidade de coisas. Então não é simples um diagnóstico desse. Não é simples. Então o cara tem que ter conhecimento, tem que avançar, tem que testar, tem que ter paciência. Não é simples um diagnóstico desses itens, certo?